O corpo é a manifestação de nosso estado de consciência, e só nós podemos determinar como será essa manifestação. Somente aqueles que são ensinados na verdade espiritual podem fazer isso. Aqueles que vivem de acordo com os padrões deste mundo não podem fazer isso, porque acreditam que existem poderes externos a eles agindo sobre eles. Eles aceitam a crença mundial de que o clima, tempo, idade, pecado ou algum outro fator está fazendo algo para eles, ao passo que tudo o que está acontecendo é a aceitação da crença universal em um poder à parte de Deus. À medida que abandonamos a idolatria e permanecemos na verdade de que somente Deus é a atividade da mente e do ser e a substância do corpo, rapidamente mostraremos uma condição alterada do corpo, mais harmoniosa, mais útil e vital. Pessoal, para a gente poder ter uma compreensão mais real e profunda sobre esses assuntos que o Joel Goldsmith está trazendo neste trecho, mais uma vez, um mestre Gualberto está aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. O mestre Gualberto, para quem não sabe, já teve esse assim chamado despertar da consciência, também chamado de iluminação espiritual ou despertar espiritual. E hoje ele compartilha a sua visão de quem vive nesse estado desperto. Bom, mestre, neste trecho, o Joel Goldsmith comenta sobre a busca espiritual. Dentro desse assunto, mestre, você pode compartilhar a sua visão sobre esse desejo de ser uma pessoa espiritual? Ô Gilson, esse projeto que temos, esse projeto de busca, de realização espiritual, é algo que está dentro de um princípio que o pensamento está organizando. Então nós temos uma ideia, nós temos um conjunto de pensamentos formando uma base de ideia de busca, de projeto de busca. A realidade divina, a realidade espiritual é a verdade do ser. Aqui, a realidade não está no pensamento. Portanto, não é algo dentro de um projeto. O que temos enfatizado aqui com você é a importância, sim, desta realização, da constatação desta realidade divina, da constatação dessa realidade espiritual. Mas isso não é algo para a pessoa realizar. Portanto, quando você fala do desejo de ser uma pessoa espiritual, a realidade de ser não é a verdade da pessoa. A pessoa em nós, ela vive nesse padrão de busca de alguma coisa, na tentativa de acessar alguma coisa além da sua rotina, além do seu padrão de vida, além do conhecido. E, no entanto, ela vive dentro, presa nesse seu padrão, nesse seu velho modelo daquilo que ela conhece. E tudo o que ela pode fazer é projetar a partir do pensamento aquilo que ela imagina ser espiritual, aquilo que ela imagina ser esse encontro com a busca, aquilo que ela imagina ser a realidade divina. E por isso projeta essa busca. O seu real contato com a verdade, o seu real contato com Deus, a verdadeira vida espiritual não é a vida para a pessoa. É aquilo que se revela
precisamente quando a pessoa não está, quando esse mim, esse eu, esse ego não está mais presente. Portanto, nós não precisamos do pensamento nos dando esse modelo para esta realização. No pensamento, nós estamos projetando algo como Deus, algo como a verdade. Mas essa projeção, como parte do pensamento, é algo dentro do conhecido. Esse seu ideal de pessoa divina, de pessoa espiritual, é um projeto do próprio pensamento. A realidade sobre você é a realidade de Deus. Em sua natureza verdadeira, não na mente egóica, não nesta pessoa como você se vê, como você acredita ser. Em sua natureza real, não há nenhuma separação entre aquilo que é divino ou espiritual e você. Agora, aquilo que o pensamento projeta como sendo espiritual é ainda algo dentro da sua imaginação. E, portanto, algo dentro daquilo que ele conhece. Olhar para as suas reações, para aquilo que em você é a presença do que o pensamento conhece e reconhece, olhar para esse movimento interno, psicológico, de alguém presente. Se você aprende a olhar para isso sem esse eu, essa ilusória identidade se desfaz. Essas reações que vêm do passado, que nasce do pensamento, desaparece. Então nos deparamos sim com a realidade divina. Nos deparamos sim com a verdade de Deus. Mas esse não é um movimento de busca, é a presença de um encontro. Você não vai até Deus. A realidade de Deus se revela quando você aprende a investigar a natureza do eu, a natureza do ego. Quando você aprende a olhar para as suas reações, isso é o fim da busca. Observe que a busca, como um projeto, ela está norteada pela ideia, pelo pensamento do futuro. No futuro irei alcançar. No futuro irei realizar. Amanhã eu serei espiritual. Eu não sou, mas eu serei. Eu não tenho uma vida divina, mas eu terei. Quem é esse eu? Quem é esse que fala do futuro? Quem é esse que fala a partir da crença de que está aqui no presente? Quem é esse que fala a partir de experiências do passado? É a própria presença do pensamento. A presença desse eu. Quando é que esse sentimento de ser alguém está presente? Não é quando o pensamento desse alguém está presente, dizendo alguma coisa? Assim, nós estamos constantemente na ideia, a partir do pensamento, de alcançar algo para ser espiritual, ou se livrar de alguma coisa que esteja nos impedindo de ser espiritual. O nosso padrão no pensamento, nesse formato de pensamento egóico, de pensamento condicionado,
aquilo que eu tenho chamado de pensamento psicológico, consiste nessa ideia de vir a ser. E, portanto, isso é algo dentro desta dualidade. O desejo de se tornar é a presença do futuro. O futuro imaginado pelo pensamento. Então, há uma separação entre aquilo que eu acredito ser e aquilo que eu acredito que serei. Nesta dualidade está estabelecido a ilusão da separação. A ilusão de uma identidade que se vê como o experimentador, que se vê como o observador. Enquanto permanecer esse experimentador, esse observador, que é o eu, estará estabelecido a separação, portanto, o conflito. Essa é a vida do eu, é a vida egóica. É a ausência desta vida divina, desta vida real, desta vida de ser. Não existe tal coisa como esse vir a ser, a não ser que o pensamento esteja projetando algo. É a presença do seu contato aqui e agora com a vida como ela acontece. Sem a ideia do que ela seria, do que ela poderia ter sido, ou do que ela será, que lhe coloca num direto contato com o momento presente, sem o passado e sem o futuro. Quando não temos a presença desse padrão de pensamento, nós não temos o pensamento psicológico. O que é esse pensamento psicológico? É uma identidade presente que se vê presente no futuro. Se vê presente porque aqui está presente porque veio do passado. Veja, estamos dentro de um modelo psicológico de existir e, portanto, de pensamento. Podemos nos livrar do pensamento psicológico, podemos nos livrar desse ideal, dessa busca. Nós podemos nos livrar do modelo de memória que sustenta esta ego-identidade. Se a resposta for sim, a realidade desta realização se revela. Mas se continuarmos acreditando, colocando o pensamento para o futuro, na busca de alguma coisa, estaremos apenas dando continuidade a esse velho modelo de pensamento egóico, de pensamento condicionado, que é esse pensamento psicológico. Então, como ter esse real encontro com Deus, com aquilo que é realmente espiritual? Indo além do eu, indo além do pensamento, indo além da mente condicionada. Então, estamos diante da vida, estamos diante da verdade. Não é a pessoa se tornando espiritual, é a realidade da vida aqui presente, quando o sentido de separação entre você e a vida não está mais presente. Aquilo que nós chamamos de pessoa é a ideia de uma identidade que se separa da vida, que se separa do outro, que tem visões particulares da vida, que são essas visões do pensamento. A mente vive nesta ilusão,
tendo ideias sobre a vida, a partir desse centro que é o eu, o ego, este mim. O nosso contato com o momento presente, sem alguém presente tendo esse contato, é a verdadeira vida divina, é a verdadeira vida de Deus. Isso é ser. E ser é, por natureza, espiritual. Não é alguém sendo espiritual. Ser é, naturalmente, o indescritível, o inominável, aquilo que está além do conhecido, aquilo que está além da mente. Esta é a realidade divina. Esta é a realidade de Deus. Mestre, nós temos uma pergunta de um inscrito aqui no canal que fez o seguinte comentário: o que eu tenho que fazer para alcançar o Samadhi? Ô Gilson, a palavra samadhi aponta para algo além do conhecido, além da mente. Não se trata de algo para a pessoa alcançar. Se trata daquilo que aqui está presente, além do pensamento. E, portanto, além da pessoa. A pessoa não é outra coisa a não ser um modelo de mente condicionada. Na vida, o que temos presente é a vida como ela acontece. A ideia de alguém presente, esse mim, esse eu psicológico, é uma criação do próprio pensamento, nesta mente condicionada. Como seres humanos, somos parte da vida, mas não existe pessoa presente. Não existe esse ser psicológico. Isso é algo construído pelo pensamento. O pensamento imagina uma entidade que se vê presente, se separando da vida. Mas a realidade presente é algo além do pensamento. E, portanto, além desse modelo de mente como nós conhecemos. Portanto, expressões como Deus, Samadhi, realidade divina, ou qualquer uma outra expressão apontando para algo além do pensamento, isso é inalcançável pela mente, por esta mente pessoal, por esse sentido de mente egóica. A realidade presente, ela está presente além desta mente pessoal, além desta mente egóica. Samadhi é essa revelação, ou a realidade de Deus é essa revelação, além do conhecido, algo inalcançável pela pessoa. Quando nos aproximamos de nós mesmos pelo autoconhecimento, descobrimos o que é o descarte desta ilusória pessoa que acreditamos ser. Nesse padrão de pensamento que nós carregamos conosco. Então, algo novo se revela. Esse algo é o desconhecido, é o indescritível, é o inominável. Então, temos que soltar nossas crenças, nossos conceitos, toda essa ideia que o pensamento tem formado a respeito de palavras como Samadhi, Deus, verdade, deixando de lado a ilusão de alguém, desta pessoa, deste mim, para alcançar. A presença da realidade suprema se revela quando o eu não está, quando o ego não está. Algo possível quando descobrimos o que é meditação. Aprender sobre o autoconhecimento. É descobrir como olhar para a vida nesse instante, neste momento, sem o eu, sem o ego.
Então a realidade do momento se revela e nele está presente aquilo que é eterno, aquilo que é a presença do inominável, do indescritível. Portanto, samadhi é o seu estado natural quando o eu não está, quando o ego não está. Não é algo que você alcança, é algo que se revela quando a ilusão termina, quando a ignorância sobre nós mesmos não está mais presente. É isso que estamos com você aqui, aprofundando, esclarecendo, aprendendo a olhar para isso. É quando você assume o seu natural estado de ser, o seu natural estado, que é a verdade sobre você. E para você que está acompanhando o vídeo até o final e deseja realmente compreender essas verdades, fica o convite para participar dos encontros intensivos de final de semana que o Mestre Gualberto proporciona. Esses encontros são muito mais profundos e transformadores do que esses vídeos aqui no YouTube. Primeiro, porque o mestre responde ao vivo as nossas dúvidas, e segundo, e muito mais impactante, é que, pelo mestre já viver nesse estado desperto de consciência, nesse estado de samadhi, ele compartilha ao seu redor um campo de presença, um campo de energia, de poder e graça. E nesses encontros a gente acaba pegando uma carona nesse campo de presença do mestre. A gente pega uma carona nesse estado de samadhi que o mestre vive. E pegando essa carona, de maneira espontânea, entramos nesse estado meditativo, temos um vislumbre do que é o samadhi e podemos ter uma visão e uma compreensão real dos assuntos tratados aqui no canal. Então fica o convite, no primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá o like no vídeo, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo.